TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem? Mais um programa Diálogos, hoje número 12, programa do ano, que foi mudado de nome, era Política e Cultura, comigo, Luiz Regadas, e mudou agora para Diálogos. Hoje entrevistando novamente Genuíno, grato Genuíno por estar aqui pela terceira vez no canal. Seja bem-vindo e seu boa noite. Boa noite à comunidade que acompanha esse canal. Boa noite, Luiz Regadas. É um prazer estar novamente aqui nesse momento quente da conjuntura política nacional. Pois é, Genuíno, um momento quentíssimo de conchaves políticos. O que é que estão fazendo com o nosso Brasil, né? Lira está mandando e desmandando, será? Quem governa, Genuíno? Jogando a batata quente para o nosso bate-papo, é Lira e a sua turma com conchaves políticos ou é Lula que está no comando? Olha, para o Lula efetivar um governo democrático, popular, contra a extrema-direita, contra a velha direita, contra os pilares do neoliberalismo, que é juros altos, privatizações e teto de gastos, é fundamental ele fortalecer o núcleo de esquerda do seu governo. Em segundo lugar, discutir uma agenda de defesa dos interesses populares e chamar a mobilização política, chamar a articulação, a conversa com o povo nesse momento. É claro que a nossa relação com o Congresso não pode ser uma relação submissa, porque a maioria conservadora da Câmara, eleita com base no discurso fundamentalista, racista, patriarcal, homofóbico, com base no orçamento secreto, nas emendas individuais, é uma maioria conservadora. E nós devemos enfrentá-la. Nós não devemos ter ilusão de pactuar com ela. Nós devemos ter uma plataforma. O bloco à esquerda, mesmo que seja minoria, tem que polarizar, tem que responder, tem que tomar iniciativa no plenário, nas comissões, nas CPIs, e, em determinado momento, a gente pode fazer aliança pontual, aliança circunstancial. Nós não podemos aceitar esse encabrestamento que o presidente da Câmara, se valendo dessa maioria conservadora, da velha direita e da nova direita extremada, tenta cacifar influência e espaço do governo. E é importante como a velha mídia levanta a bola do seu Lira. Como se agora ele não é do orçamento secreto, agora ele não é defensor do inominável, agora ele é pintado como se fosse um estadista presidindo a Câmara. Portanto, eu acho, Regadas, que o nosso governo, o governo Lula, tem que revisar a maneira de atuar na Câmara. Tem que fazer um freio de arrumação, tem que definir melhor a disputa política, melhorar a comunicação do governo. E o Lula dá entrevistas mais constantes, pelo menos uma vez por semana. Tem que ter um núcleo político com maior iniciativa e capacidade. Tem que potencializar as nossas lideranças na Câmara e no Senado para responder a esses provocadores, aqueles que querem tutelar, encabrestar o governo Lula. Portanto, nós não podemos abrir mão dos nossos compromissos em campanha. Nós fomos eleitos com base num programa de reconstrução, um programa de transformação, um programa de salário mínimo mais elevado, de emprego, programa de valorizar o Bolsa Família, um programa de recuperar a saúde e a educação, um programa de baixar os juros, um programa de rever algumas privatizações, como essa iniciativa do Lula em relação à Eletrobras, refortalecer a Petrobras como uma grande empresa pública. E eu acho que nós devemos insistir nessa pauta de mobilização popular. Eu acho que a força do nosso governo está nas ruas, nas articulações políticas, no contato com o povo, no debate com as forças democráticas e populares. Nós não podemos nos iludir com essa ideia de frente amplíssima. A frente ampla ela pode existir apenas pontualmente e circunstancialmente, mas a frente mais permanente e decisiva
é com as forças populares à esquerda e com os movimentos sociais, e para não dizer com as ruas. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento de reavaliação, de rearrumação, de redefinição de uma política mais ofensiva no enfrentamento da velha e da nova direita. Cada vez mais forte a direita novamente, infelizmente, né, que fala tudo, tem apoio da mídia e nós na rua estamos apáticos, né? É engraçado, Genuíno, eu tenho visto esses dias na grande mídia, como ontem, Lula pede o confronto na PL 490 de 2007, que é lá do deputado Homero Pereira, do PR do Mato Grosso, né? Será que realmente é o Lula que perde ou somos nós brasileiros que estamos perdendo com essa pele dos índios aí? São os índios que perdem, todos aqueles que lutam, né, por um ambiente mais limpo, com água boa, porque até mexer demais nas florestas, para de chover, e outros fatores que o clima são prejudicados. Então, quer dizer, perde o Lula com a mídia queima, tenta queimar e taxar, ou porque ela não é mais sincera e perde os brasileiros? Perde o povo, perde o país, perde o prestígio internacional, perde a Amazônia, perde o Pantanal e perde o respeito aos povos originários. Agora, olha bem, regadas, esse projeto de lei sobre o marco temporal, ele é inconstitucional. Você não pode, com um projeto de lei, emendar a Constituição. A Constituição é clara no artigo que trata dos povos originários, o artigo 231, me parece que é esse. Apenas essa definição vai depender do Supremo Tribunal Federal. Aliás, eu acho que o Supremo também adiou muito a votação dessa matéria, deixou a bola crescer. E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo no disputa política, ameaça política. Isso combina com a CPI do MST, e se combina com a defesa da mineração em áreas indígenas, e se combina com o que fizeram com os Yanomamis, e se combina com a tradição da história deste país, de uma classe dominante escravocrata, racista e patriarcal, que montou o seu poder econômico massacrando as populações originárias. É disso que se trata. Portanto, eu acho que nós temos que denunciar, nós temos que, ao mesmo tempo, fazer a disputa política, porque eles fazem esse barulho todo com o apoio da velha mídia, mas, na verdade, esse projeto de lei é inconstitucional. É bom a gente deixar claro, esse projeto de lei não pode prosperar. E está para ser votado no Supremo, né? Talvez até a próxima semana. O Supremo parece que vai votar essa matéria no dia 7 de junho. E o próprio presidente do Senado já falou que, chegando o projeto lá, ele vai tramitar pelas comissões. Então, eu acho que a extrema-direita e a velha-direita estão marcando posição, estão levantando espuma, estão levantando fogo fumaça onde não tem fogo. Nós temos que denunciar, nós temos que combater, mas, ao mesmo tempo, denunciar que é um projeto inconstitucional e vamos esperar a decisão do Supremo. Mas não é esperar sentado, é fazer a mobilização dos povos originários, a mobilização dos movimentos sociais, a mobilização nas ruas para derrotar essa ofensiva macabra contra os povos originários, que eles estão reatualizando, reescrevendo uma história que vem desde a fundação de 1500 desse país. O que eu percebo é que eles fazem a pressão para ver como é que a gente responde, né? Ou seja, ele e tenta jogar também a população contra, digamos, o judiciário, porque se o judiciário se mete mais uma vez, fica a ditadura do judiciário, né? Então eles ficam jogando com essa corda para um lado, para o outro, e as pessoas, infelizmente, não percebem. Genuíno, eu peço desculpa a você, eu botei uma mensagem aqui, não sabia que era contra você, né, xingando, e eu botei para ampliar a letra, que apesar do óculos, tem piorado minha vista. Então, Rabani, a pessoa colocou aqui, e fica a mensagem agora do nosso amigo Leumann, dando parabéns pela iniciativa de entrevistar esse competente, sério e acreditado político conterrâneo, dá orgulho ao Ceará, inocentado pela justiça. Então, a justiça inocentou, sim, queira você ou não. José Genuíno. Olha, regadas, eu não ligo muito para provocadores.
Os provocadores são aqueles que apostam na intolerância, no preconceito, na morte, na arma, são covardes, são pessoas desqualificadas. Eu não ligo para essas pessoas, porque na minha vida eu sempre os enfrentei. E mais uma vez eu estou enfrentando. Portanto, essa turma passa, como passou o governo do Inominável, como vai passar o Lira, como vai passar todo esse pessoal que defende o obscurantismo, que defende a discriminação, que defende os proprietários de terra, que defende a criminalização dos movimentos sociais. Nós temos que ter firmeza e serenidade com aquilo que acreditamos, pregamos, para ganhar corações e mentes do povo brasileiro. E saber debater, né? Não chega logo chegando, esculhambando a pessoa, né? Como foi o caso aqui, né? Saber debater, conversar, divergir nas ideias e dizer concordo, não concordo, como o próprio Lula tem dito, ninguém é obrigado a gostar do Maduro, ninguém é obrigado a gostar de mim, mas é que a gente tem que debater. Mas esse pessoal não discute, Regadas, porque eles se baseiam no autoritarismo do pensamento único. Eles não querem ser confrontados, eles não querem a polêmica, eles querem o caos, eles querem a guerra, eles querem a violência, porque eles pregam o caos com base num conceito de guerra cultural, num conceito de intolerância, num conceito de ódio, de ressentimento. É o purão que estava camuflado, que botou a cabeça para fora com a eleição do Inominável, que destruiu o país, 700 mil mortes, quase destruiu a Amazônia, o Pantanal, destruiu os recursos naturais, o prestígio que o Brasil tinha lá fora, destruiu as políticas de saúde, de educação, de saneamento, de assistência social, de emprego. Portanto, eu acho que nós temos muita firmeza para defender o caminho com base nos valores da democracia, na defesa dos interesses populares e no combate a esse modelo neoliberal, que é a apologia do capital, do lucro, da mais-valia, da concentração da riqueza e da renda. Nós temos que ter muita clareza no caminho que orienta as nossas pegadas. E é isso que o Lula está tentando fazer como um governo comprometido com a maioria do povo. E outra casca de banana que o Lula vai ter que desatar amanhã, né, que é a votação do desmembramento, caso não aconteça a votação da PL do Lula, que definiu os ministérios como sendo 33 ministérios. Como é que você está vendo essa votação de amanhã, essa pressão aí em cima do presidente, né, que talvez, se acontecer, a Marina perde o seu cadastro ambiental, a política de saneamento, a Sônia Guaguajara também perde de definir as terras indígenas? Olha, eu acho que essa questão do meio ambiente, dos povos originários, pode ser resolvido, mesmo com aquela votação que teve na Câmara e no Senado, pode ser resolvido internamente por decreto, pode ser resolvido por iniciativa, até porque o governo Lula já disse que vai continuar o meio ambiente como o ponto central de sua agenda e a defesa dos povos originários. Portanto, eu acho que a gente tem que ter serenidade, pé no chão, para não abrir mão das nossas bandeiras, das nossas causas, como essa representada pela liderança da Sônia Guajajara e da Marina como ministra do Meio Ambiente. Até porque essas questões têm uma repercussão na sociedade, têm repercussão internacional e tem a ver com um novo modelo de desenvolvimento econômico. Porque para pensar hoje o desenvolvimento econômico, nós temos que ter a inclusão social, a defesa ambiental, a defesa da nossa diversidade e a sustentabilidade social e econômica do crescimento, da geração de emprego e renda. Portanto, eu acho que não é hora da gente ficar desesperado. É hora da gente, cabeça fria, coração quente, botar a bola novamente no campo, no centro do gramado e começar a jogar. Claro que nós tivemos algumas ilusões, Regato, com essa aliança amplíssima, tivemos algumas ilusões na montagem do governo e a gente tem que rever, principalmente para ter uma aliança mais definida com as forças à esquerda. E nós não podemos governar só nos palácios de Brasília, nós temos que governar nas ruas, no debate político, na confrontação e no contato com o povo. E como se chega ao povo diante desse momento que a gente está
estão nas cordas ainda, como é que se consegue, né, atingir a população sem ter uma grande mídia, como fazer do governo se livrar do Lira, dessa galera aí que não quer nada de bom para o Brasil? Tem vários caminhos. Primeiro é a gente ter clareza que precisa sair dos palácios e ir para as ruas. Segundo, mas fazer um articular, ministerial é interessante? articular com todos os movimentos sociais, criar uma espécie de concertação popular no país, com a luta das mulheres, com a luta antirracista, a luta da comunidade LGBTQIA+, a luta dos povos originários, a luta das centrais sindicais, a luta da comunidade universitária, a luta da intelectualidade progressista, fazer um grande movimento para articular um polo de pressão, de luta por essas reivindicações. Segundo, terceiro, realizar plenárias, convenções, conversações entre os partidos de esquerda e os movimentos sociais, construir um patamar de unidade com base numa plataforma de defesa dos direitos do povo. E, neste caso, é importante a gente estabelecer negociação com o governo, não para ter cargo, não para ter ministério, negociação com o governo, para dizer para o Lula, nós te apoiamos para enfrentar a extrema-direita, nós te apoiamos para enfrentar a agenda neoliberal, a agenda do mercado, e nós te apoiamos para cumprir os compromissos com a população brasileira, com a soberania nacional. Nós te apoiamos para defender uma política externa soberana, como ele deixou claro na recepção aos presidentes da América do Sul, como ele deixou claro na visita à China, como ele deixou claro na reunião do G7. E aí a gente fazer a mobilização política. Eu não acredito em governabilidade sem ruas, sem povo mobilizado. Mas não é de uma vez, Regada. Isso é um processo que vai sendo construído, do micro ao macro, do pequeno ao grande, né, em todas as cidades, em todas as capitais desse país, para que a gente continue mobilizado com aquela força que votou no Lula, inclusive olhando para 2024 e a esquerda entrar nessa eleição unida com candidatos viáveis, independente desse ou daquele partido de esquerda. Meu som. Amanhã tem que aprovar essa medida provisória, porque se não aprovar, ele vai ver se veta, para depois jogar para a Câmara, se derruba ou não derruba. Então, amanhã, não sei como é que vai ser a conversa, eu sei que o conchavo é o seguinte, né? O Lira faz pressão representando os seus deputados, né? E quer que o Lula mude alguns ministros, mude a correlação, que o Padilha não está dando certo e por aí vai, para que deem o que eles querem dar. Emendas, ou diretamente converse o presidente, como o presidente hoje ligou para o Lira, né, depois da reunião que ele teve com alguns ministros. Então, quer dizer, são coisas urgentes, infelizmente, que a gente não tem tempo para ir para a rua ainda para tentar fazer todo esse movimento, para que o presidente possa continuar governando com seus ministérios e não ter grandes prejuízos, né? A gente está meio que nas cordas agora, infelizmente. Olha, mas nós temos que sair das cordas, Regado. Primeiro, nós devemos melhorar a articulação política do governo. Nós não podemos ter ilusão numa aliança ampla com o Centrão. Nós não podemos ter a ilusão numa aliança que botou ministério no governo e os partidos não deram conta do recado. Nós não podemos ter ilusão apenas nos conchavos com essa turma. Nós temos que mudar a nossa maneira de articular, mudar a nossa maneira de disputar, cuidar mais de maneira astuciosa, audaciosa. Não podíamos ter deixado essa medida provisória chegar na véspera do seu prazo fatal para ser votado. Nós tínhamos que ter pressionado antes, porque essa turma, que é maioria na Câmara e no Senado, é voraz, é truculenta, é uma turma que quer transformar a política no tomar lá da cá. E nós não podemos cair nesse discurso do tomar lá da cá. Eu espero que essa medida provisória seja aprovada, e aí o presidente pode fazer alguns vetos, e eu acho que para derrubar os vetos é mais difícil, até porque nós ganharemos tempo para fazer o debate político. Agora, o modelo de governabilidade, Regadas, eu acho que tem que ser alterado. Esse modelo, que foi o conceito de frente amplíssima,
que esteve presente no segundo turno, esteve presente na montagem do ministério, e isso precisa sofrer alterações. Alterações de ter um polo à esquerda e priorizar alianças pontuais com forças de centro, desblocar esse centrão que tenta agir em bloco para pressionar o governo por vantagens, seja de cargo, seja de emendas ao orçamento. Aqui tem no jornal, né, nas Folhas de São Paulo da Vida, que o 247 está reproduzindo, que para evitar risco de derrota, a Câmara libera, para evitar risco de derrota na Câmara, o governo libera 1,7 bilhão em emendas parlamentares, né, para votação. Olha, você sabe que há uma deformação na Câmara pelo nosso sistema eleitoral. O nosso sistema eleitoral, que é voto uninominal, que é emenda individual, que o peso do eleitor para votar em deputado é diferente do peso do eleitor para votar no presidente, nós temos que passar por uma reforma política. Nós temos que passar por uma reforma do sistema de justiça. Nós temos que reformar a segurança pública, reformar o papel das Forças Armadas. Nós temos um conjunto de reformas que vai desembocar, não agora, mas no futuro, numa nova pactuação de mudanças constitucionais do país. Portanto, eu acho que nós temos que trabalhar com uma visão de curto e médio prazo. A visão de curto e médio prazo é a gente não se perder nos labirintos das negociações pontuais com essa maioria conservadora do Congresso Nacional. Você falou da Eletrobras, né? Será que tem como reverter a privatização da Eletrobras ou vai tentar reverter somente a porcentagem do poder de voto dela? Eu acho que o governo agiu correto, agiu certo em questionar um artigo da privatização da Eletrobras, que é o que diferencia. O governo tem 42% das ações, mas só tem 10% dos votos. Eu acho que isso aí é a questão central, é fulcral. E eu acho que foi correto o governo ir direto no Supremo contra essa anomalia na lei, porque essa lei é inconstitucional. Eu acho que o fato da gente questionar, o fato da gente começar a ter uma política de fortalecimento da Petrobras, nós deveríamos evoluir para revogar o acordo com os Estados Unidos sobre a concessão da base de Alcântara. Também nós devemos nos preparar para um debate sobre a reforma tributária, que ela não é neutra. A reforma tributária tem que incidir nos mais ricos, em patrimônio, em lucros e dividendos, em riqueza. Eu acho que nós temos, viu, Regadas, uma agenda de transformação e de reconstrução do país. Nós não podemos abrir mão dessa agenda. As negociações que estão em curso no Congresso não podem escurecer essa agenda de mudanças e transformações do país, devido à destruição dos 6 anos do golpe e do inominável, e as necessidades que o país está vivendo por causa da crise internacional e nacional, que é uma verdadeira crise sistêmica, para ampliar as condições de atendimento das reivindicações populares. De golpe genuíno, eu diria que desde 2014, né, a Dilma não governou mais, né, me esqueci do presidente da Câmara daquela época, estava preso. Eduardo Cunha, aí veio o golpe de 2016. Né? Então, não, em 2014 era o Henrique Eduardo Alves, do MDB. Já teve as pautas bombas, né, em 2015 também. Claro. Né, e o nosso erro foi adotar o ajuste fiscal do Joaquim Levy. Não dá. Nós temos que ter uma política de defesa dos interesses populares para poder mobilizar o povo para defender o governo e pressionar o Congresso. Pressionar o Congresso contra as pautas bombas e em defesa das pautas do movimento popular. A gente ali caiu numa cilada, como eu estava tentando aqui me lembrar de um termo jurídico, tudo que vai fazer, que se mexer nessa Eletrobras, sei o quê, diz que é um termozinho jurídico que ninguém vai... Aí, quer dizer, agora, na medida provisória, os ditos grandes cientistas políticos dessa Band, ou da CBN, falam que mexer também na medida provisória, que a medida provisória dos índios, né, ele defendendo a medida provisória contra os índios, iria, se fosse mexer nela, retirar depois de aprovada, tipo assim, justificando a legalização da exploração das terras dos índios, tirando das mãos dele, que
seria coisa jurídica ou as pessoas não queriam mais investir no Brasil, né? Não sei o que, semana que vem. Isso é uma balela que usa. O que eles defendem, o que esses arautos do neoliberalismo, o que esses eunucos do neoliberalismo querem, é não mexer nos interesses, no credo neoliberal. É isso que eles não querem. E eles funcionam como porta-vozes do modelo e dos Estados Unidos aqui no Brasil. E o que é que eles justificam? Olha, é uma questão jurídica. E se for mexer, você vai perder a credibilidade do país. Quer dizer, e foi julgado, foi votado, está tudo certinho, não mexa mais com isso, não. Sempre essa balela, né? De querer enganar a população para apaziguar a população. E eu sempre também falo, Janine, quando toca nessa parte do golpe da Dilma, no golpe que a gente está vivendo, assim, voltando um pouco do que eu estudei do golpe de 64, nós tivemos, infelizmente, o apoio da classe média, né? Com a marcha da família, não sei o quê. Só lá para os anos 68, 70, é que essa turma começou meio que a acordar, né? Que veio quando começou a levar porrada, eu digo assim, né? Começou a acordar. Aí eu sempre pergunto, desde o golpe de 2016, quando é que a gente vai acordar, né? Quando é que a gente vai à rua realmente pedir, não uma nova direta já, mas sim voltar a essas reformas jurídicas, voltar a reforma administrativa, voltar a uma reforma que o país realmente precisa, pensando nisso que a gente está conversando, em prol do crescimento, diminuição da desigualdade social, para que a gente, reforma política, para que a gente não fique nesses conchaves políticos, onde a grande elite continua mandando e desmandando, né? E a gente tendo que fazer acordos para a tal da governabilidade. É fundamental a gente ter um projeto de futuro do país. Esse projeto é que nos orienta, nos reúne, nos unifica. E eu acho que nós temos que trabalhar nessa perspectiva. Mesmo que, às vezes, a gente tenha que diminuir os prejuízos e os danos, nós não podemos perder de vista o objetivo maior, que é a transformação e a reconstrução democrática e popular e soberana do nosso país. Inclusive, o tema da soberania vai acabar entrando na pauta, o tema da reforma agrária vai acabar entrando na pauta, o tema das liberdades democráticas vai entrar na pauta, e eu acho que essas duas CPIs possibilitam colocar esses temas na pauta. Ao mesmo tempo, nós temos que estar atento para os reflexos da crise internacional aqui no nosso país e ter um crescimento econômico com sustentação ambiental e social. Portanto, nós estamos, Regada, diante de um grande desafio. E nós não podemos ter medo do desafio, até porque o nosso compromisso é melhorar a vida do povo brasileiro. Para isso, nós nos opomos a esse capitalismo neoliberal financeirizado, que é bárbaro, é selvagem e só pensa no lucro, como se o lucro estivesse acima da vida humana. Genuíno, eu dou uma olhada aqui e me lembrei, né? O termo é insegurança jurídica, o termo que eu estava querendo me lembrar, sempre acusa a insegurança jurídica, a balela para defender o capitalismo. E para a gente finalizar, vamos com a pergunta final. Fake news, PL da fake news. Está correto como está? Tem que ter mudanças? Olha, eu acho que a questão central desse projeto, Regadas, é o organismo de fiscalização que deve existir no projeto. Sem fiscalização, nós vamos, na verdade, não fiscalizar. Nós vamos, na verdade, ficar ou na mão das Big Techs ou na mão da mídia tradicional. Eu acho que a questão central não é o pagamento, não é o financiamento para a imprensa alternativa. O problema central é garantir a liberdade, porque a informação é um patrimônio da cidadania, a informação é um bem público, a informação é um direito da cidadania. Agora, o projeto tinha uma falha. Ele não estabelecia qual é o órgão de fiscalização. E eu acho que esse órgão devia ser com a representação política da sociedade, eleita pelo Congresso Nacional, indicado eleito pelo Congresso Nacional, vedando parlamentares, ex-parlamentares, ex-ministros ou autoridade do executivo. Tem que ser um controle público da sociedade auto-organizada para fazer a fiscalização, que é algo importante também para a mídia corporativa, que nunca eles aceitaram o Conselho Nacional de Comunicação Social no país, que é a regulamentação do artigo sobre os meios de comunicação. Já que a gente... Vou te perturbar mais uma pergunta, mas essa é a última.
A gente tem uma matriz energética aqui no Ceará tentando introduzir hidrogênio verde, tentando mudar a matriz energética do Brasil com placas fotovoltaicas, energia eólica dos ventos e etc. Você acha que é correto liberar a parte para a exploração da Petrobras lá na Amazônia, né, salvo engano, parte lá no litoral ou não? Olha, rapaz, eu acho que a gente tem que ter cuidado com o projeto de exploração na Amazônia. Hoje, eu aprendi uma lição. O projeto Belo Monte devia ter sido melhor pesquisado e discutido. Um projeto de exploração de petróleo na foz do Amazonas tem que ser bem estudado, bem pesquisado, com todas as cautelas e com todas as reservas. Não pode ir no oba-oba. Eu acho que a gente tem que sair do maniqueísmo, tem que sair dessa fúria exploratória do petróleo e estabelecer critérios. Eu acho que o governo tem condições de fazer uma pesquisa séria, transparente, com todas as ressalvas, com todos os cuidados, para ver se é possível explorar. Se não é, eu acho que não dá para colocar em risco a Amazônia, que é um patrimônio da humanidade, sob a soberania brasileira. A Amazônia, ela é também da população amazônica, que mora lá, quase mais de 20 milhões de brasileiros. E nós temos que ter um planejamento de como utilizar os recursos da Amazônia. Portanto, eu sou contra essa fúria, essa corrida à exploração do petróleo na foz do Amazonas. Eu acho que a pesquisa tem que ser aprofundada, as ressalvas têm que ser pesquisadas, as cautelas têm que ser adotadas para que a gente não entre numa aventura, porque a Amazônia é um bioma delicado, tem suas próprias características e não podemos fazer lá o que é normal fazer em outras áreas do país. Diante de novas tecnologias, como a gente tem aqui, próxima semana, com o professor Enio, ficou pré-marcado, a gente vai confirmar e fazer o novo cartaz sobre o hidrogênio verde, né? Nós temos outras tecnologias, nós temos também a questão ambiental, é o que está chamando o mundo para investir no Brasil, então não é hora, talvez, de arriscar tanto. Não dá. Eu também acho. É a hora da gente pesquisar, debater, dar todas as informações, porque o Brasil tem que diversificar a sua matriz energética e não ficar dependendo apenas da energia de origem não renovável. Do carvão não renovável, né? Isso. Então, gente, a gente sábado ainda estou atrás de uma pessoa para falar sobre a Venezuela no programa América Latina em Foco. Caso não assista os programas sobre o mar que a gente fez, sobre a Cuba, sobre a Colômbia e sobre a Bolívia. Sobre Marcelo Shoa, deve vir aqui falar sobre o seu novo livro, né? Então, fique ligado, o livro dele é o Morticínio no Brasil, no período da Covid-19. Então, Genuíno, suas considerações finais, meu muito obrigado por voltar novamente ao canal e sempre parabéns pela sua luta e força interior gigantesca. Regadas, eu agradeço essa oportunidade, quero manifestar minha total solidariedade ao companheiro Lula, que tomou uma grande iniciativa de defender a Unasul e reunir os presidentes que integram o subcontinente. Quero manifestar o meu protesto diante dessa mídia, a velha mídia corporativa, porta-voz dos interesses do grande capital e dos americanos, uma que expressa uma visão de espírito vira-lata, e eu acho que o Lula está no rumo certo com essa política externa de integração sul-americana e de integração soberana com o mundo multipolar. Queria manifestar essa minha solidariedade ao ato que ele promoveu em Brasília no início dessa semana, que terminou ontem. E, como militante do PT, como militante de esquerda, eu vou insistir na necessidade da esquerda se unir numa frente à esquerda, dentro e fora do governo, para fazer as mudanças necessárias para que a gente saia dessa governabilidade tacanha, conservadora, oligarca. Muito obrigado, Regadas.
Obrigado a você, Genuíno, a todos que participaram. Eu também concordo, a gente tem que fazer como Bolívar, se unir com as forças que queriam, no caso lá, expulsar os espanhóis, o reinado espanhol de lá. Daqui a gente tem que se unir para voltar medidas de saúde, educação, né, que nos dê uma melhor condições de vida, que esse povo está aí, não aguenta mais de fome, né? Então é hora da gente se unir realmente contra esses conchaves que acontecem na Câmara de uma elite que manda e desmanda. Então a esquerda tem que pensar, como diz o Genuíno, em lutar por essas pautas e ocupar todos os espaços sociais para que essa galera recue. Valeu, Genuíno. Obrigado a você que está assistindo. Boa noite e um grande abraço, Regado. Boa noite, um grande abraço, Genuíno. A gente se fala. Tchau, tchau. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil.